Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Pod Fametro. Estamos iniciando a nossa terceira temporada e nesse primeiro episódio nós vamos estar falando sobre o papel da mulher na engenharia e a importância dessa profissão. E nós estamos aqui recebendo duas visitas ilustres, a professora doutora Priscila Treg e a doutora Alzira Miranda. Mas antes de nós começarmos a falar sobre nossa temática, eu preciso apresentar as nossas convidadas. A professora Alzira Miranda, ela é graduada em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado em Biologia de Água Doce pelo INPA e doutorado também em Biologia de Água Doce. Atualmente ela é avaliadora de cursos de graduação e também de algumas editoras de revistas que atuam na área de engenharia. No CREA, a professora Alzira é coordenadora do programa Mulher e estará aqui compartilhando um pouco sobre esse programa e o que ele representa para a profissão das engenheiras, tá? Estamos também recebendo a professora doutora Priscila Treg, que também é engenheira e ela tem formação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na área de engenharia agronômica, é mestre em ciências biológicas pelo INPA e doutora em agronomia tropical pela Universidade Federal do Amazonas. Na Fametro, a professora Priscila Treg coordenou durante 7 anos os cursos de engenharia e atualmente ela é a nossa procuradora institucional no Grupo Fametro. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, professor Vitor, por ter feito o convite para participar desse retorno, né, do Pod Fametro. Estamos aqui para a gente contribuir sobre o tema, sobre essa temática muito importante, né, professora, com relação à mulher, posicionamento da mulher na engenharia. Olá, querido, tudo bem? Eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês, podendo falar da engenharia, né? Eu sou bem suspeita em falar da engenharia, inclusive da inserção da mulher na engenharia. Então, eu agradeço muito por abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho dessa profissão tão ilustre que é a engenharia. Certo. E para a gente iniciar essa nossa conversa, primeiramente entender um pouco sobre a historicidade da profissão, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente aí essa linha do tempo, né, da engenharia, que inicialmente quando a gente pensa, principalmente quem não tem essa informação, acredita que engenharia se resume na engenharia civil ou na engenharia elétrica. E a gente sabe que elas se desdobram em várias outras áreas. Vocês podem contar um pouco para a gente, para o público que nos acompanha, essa história de evolução da profissão? Na verdade, a gente tem mais de 20, né? Da última vez que eu me recordo, tinham 27 engenharias distintas, né? Então, realmente, as pessoas elas têm a associar a engenharia à construção, exclusivamente à construção, a construir, né? E, na verdade, dentro da engenharia, como competência e habilidade, a gente desenvolve várias outras, né? Então, você cria, você executa, você projeta, então não fica limitado só a isso, né? Esse universo de construir. Então, por isso que as pessoas associam muito a engenharia civil, mas tem tantas outras, né? A elétrica, a eletrônica, a engenharia ambiental, a de pesca, a agronômica, a florestal, certo. Enfim, tantas outras, né, Alzira? Exatamente. E é bom falar o seguinte, que essa profissão ela foi regulamentada em 1933, Nossa. Então ela é bem antiga. Sim. E fez com que a gente pudesse abranger. Eu posso te dizer o seguinte, que se for falar da linha do tempo, a engenharia... Antigamente só existia a engenharia militar, que era justamente, né? Eu estou trazendo um pouquinho da historicidade da introdução à engenharia, né? Que a gente sempre fala para os alunos. Mas é basicamente isso. Começou lá com engenharia militar, então começou-se com engenharia militar. Por isso que depois transformou-se em engenharia civil. E aí, engenharia civil, para quem não era militar, era civil. Então eram 2 tipos de engenharia. E a engenharia civil foi dada a construções, né? De edificações, enfim. Mas depois dela, aliás, e até em paralelo, surgiram outras engenharias. Hoje, dentro do sistema, tem mais de 100 engenharias. Nós temos a engenharia de agrimensura, nós temos engenharias em que tu nunca nem ouviu falar, mas que existe e está lá e é regulamentada pelo sistema. Até de alimentos tem, né? Tem de alimentos. Engenharia de alimentos. Química, é uma engenharia bem antiga, a engenharia de alimentos.
E tem as sub-áreas, né? Você vê que a gente tem aqui, por exemplo, a engenharia ambiental. Primeiro era a engenharia ambiental. Aí depois a gente tinha a engenharia ambiental e sanitária. A nossa engenharia, por exemplo, ela tem outra extensão, a engenharia ambiental e energias renováveis. Então você já tem aí de uma, você 3. Tem vários dobramentos. Antigamente tinha engenharia mecânica, engenharia de produção mecânica. Aí tem engenharia de produção mecatrônica, industrial, aí mecatrônica, controle de automação. E aí vai se desdobrando em várias outras áreas. Muitas engenharias. E um dado interessante, falando um pouco dessa questão da profissão de engenharia, não diria nem engenheiro, porque acaba que direciona para o público masculino e nem é tão assim, acaba que a gente precisaria, até para o público que acompanha, compreender que essa não é uma profissão essencialmente masculina. Embora a gente saiba que de maneira histórica as profissões e também as posições, né, que os profissionais galgam nas empresas, existam essas diferenças salariais, hierárquicas e tudo mais, esse preconceito ou machismo em relação a isso, como é que fica isso da mulher dentro da engenharia? E aí já introduz um pouco desse nosso tema. É porque, na verdade, a associação está muito ao trabalho braçal, né? Você pensa em engenharia, você pensa em trabalho braçal. E aí, por um trabalho de esforço, se direciona muito para o trabalho masculino. Mas, na verdade, você não deve medir, né, a capacitação, a qualidade, a profissão pelo gênero, e sim pela capacitação técnica, né? E aí é que a gente vê como a gente pode diferenciar. Isso é tão verdade que hoje a gente já bateu a marca de 200 mil mulheres profissionais dentro do sistema Confea-CREA Mútua. Quando eu falo 200 mil mulheres, eu estou falando de muitas mulheres. Mas apesar de serem muitas, nós somos cerca de 20% só dos profissionais que estão registrados no sistema. E qual é a unidade federativa que mais tem essa representatividade? Feminina? Isso. Sul, se eu não me engano, é Sul. E não é Rio Grande do Sul, é Paraná. É Paraná, CREA Paraná. Interessante. E quais as tendências da profissão? Ou de uma área em específico? Ou todas elas estão em constante atualização, por exemplo? Na verdade, assim, o que eu tenho visto, pelo menos em sala de aula nesses anos aí, na docência, né, na engenharia, nesses últimos 15 anos, é que a gente via uma predominância para algumas engenharias do masculino. E nos últimos anos a gente já vê isso mais mesclado e para algumas um público muito mais feminino. Então, em áreas como engenharia elétrica, por exemplo, e mecânica, em que você tinha uma sala de aula com 2 mulheres, hoje você consegue ver um quantitativo um pouco maior. Engenharia ambiental, florestal, por exemplo, você já vê o inverso. A gente consegue ver um público de alimentos, um público muito mais feminino, né? Um alunado muito mais feminino do que masculino. Certo. E essa inserção ela é dada pela afinidade mesmo. Por exemplo, se a gente for fazer um levantamento mesmo do público feminino em todas as áreas, tu vai ver o seguinte, que a crescente, ela é dos anos 2000 para cá. Até ali, o público era predominantemente masculino mesmo. Especialmente na civil, porque não contratavam. E hoje a gente consegue perceber isso. Antigamente não, era normal a gente perceber que se contratava engenheiros. Ou engenheiro, preciso de um engenheiro. Agora, a gente já está começando a rebater isso. E aí já preciso de engenheiro ou engenheira. E isso é dado mais por essa capacidade das mulheres entenderem que elas podem sim desenvolver trabalhos que eram dados como masculino. Certo. Agora, uma situação interessante aí para a gente pensar um pouco. Em relação, por exemplo, à engenharia civil, quando nós temos ali a figura do engenheiro, e aí de uma forma independente se é mulher ou homem, a escolha pelo masculino tende a ser mais por conta dos profissionais de operação de obra serem homens, ou isso é indiferente? Porque hoje a mulher, enquanto profissional, tem essas questões também de representatividade e cuidado em relação a algumas formas de assédio e outras questões dessa natureza. Então, de modo a evitar situações constrangedoras, por exemplo, com a mulher, esse talvez seria um elemento em que leve os empregadores a não contratarem esse tipo de profissional para a engenharia civil, por exemplo? É fato, assim, que a oportunidade ela é muito menor, né, para a mulher do que para o homem. Já começa por aí, não ter a oportunidade.
E aí, uma vez dentro, você tem as questões de diferença salarial, a questão do assédio que você está colocando, né? Que isso é bem complicado realmente dentro da profissão. Mas a gente tem conseguido desbravar esse universo conquistando o respeito, né? Num ambiente de obra onde você tem ali um público os mestres de obra, né, são todos homens, realmente a gente tem relato de colegas que têm dificuldade na lida ali do dia a dia do comando. Então, eu tiro por mim, por exemplo, ainda num ambiente acadêmico, onde você tem pessoas assim instruídas, né, intelectualmente, né? Eu tive muita dificuldade quando assumi os cursos de engenharia há 7 anos, porque os professores eram todos homens, os alunos, 80% dos meus alunos eram homens, e eles não aceitavam uma mulher coordenando. Então, não tinha o problema com o aluno e eu tinha dificuldade com o professor. É um problema social, na verdade. Exato, é cultural. Na verdade, é cultural. Eu fui coordenadora por 10 anos também, e eu coordenei outros cursos, eu coordenei civil, eu coordenei ambiental, eu coordenei petróleo e gás, que apesar de não ser engenharia, é um curso tecnológico que também predominantemente tinha homens. Mas eu quero te dizer o seguinte, que essa cultura masculina, quando se trata de engenharia, ela faz com que a sociedade aceite menos mulheres. Isso não quer dizer que nós sejamos menos capazes. Mas isso é bem provado quando é o seguinte, eu vou te contar um relato bem rapidinho. Eu tive um pró-reitor meu de ensino que ele não acreditava que eu fosse capaz de coordenar o curso de civil, que era de muitos alunos. Nossa. E ele chegou a mencionar isso em reunião. Mas como toda boa mulher engenheira, eu provei com o trabalho que era possível. Exatamente. E conseguimos evoluir muito bem, muito melhor, porque a gente consegue alinhar isso. Não tô desmerecendo nenhum homem, claro. Eu penso o seguinte, que a gente não quer ocupar, toda vez eu falo isso, nós não queremos ocupar espaços que sejam de homens, a gente quer ocupar o espaço que é nosso. Então, se nós somos engenheiras, se nós nos formamos, se nós conseguimos... o profissional. O profissional. Eu quero ocupar o meu espaço profissional. Eu tenho desenvoltura para isso, eu estudei para isso. Eu sou capaz. E aí não cabe nenhuma fala de gênero, Exatamente. mas eu estou qualificado para atender aquela demanda do mercado, do mundo do trabalho. Exatamente. Então, parte dessa premissa. Exato. A gente tem o programa Mulher, a Alzira já vai falar para vocês sobre ele, e a gente tem um grupo, né, dentro do programa, com várias coordenadoras, né, várias profissionais engenheiras, e uma colega colocou, nós estivemos em um evento em Brasília recentemente, e ela colocou um post, isso tem um mês, de uma vaga para estágio, e no anúncio, né, na chamada ali, um dos requisitos era, né, quando você chegava lá no gênero, tinha que ser um aluno, gênero masculino. Isso há um mês atrás, uma vaga de estágio com essa especificação, né, gerou uma certa revolta ali entre nós, claro, com certeza. Se mobilizaram, enfim, eles refizeram, a instituição refez a chamada do Até estágio. porque não deveria, né? Esse recrutamento é até mais... Acaba que expondo a marca do que Exatamente. contribuindo com essa chamada. Eu vou além. É assim, quando se pensa em engenheiro, se pensa em peão. Certo. Entendeu? Então, assim, mas não se deveria pensar em peão. O engenheiro, ele é um gerente de um serviço da engenharia. Ele não está lá para executar. Ele está lá para acompanhar a execução. Então, ele está lá para avaliar, para analisar, para achar soluções, para propor tecnologias. Ele está lá para melhoria daquela atividade, daquela ação da engenharia. Quando eu digo que só os homens são capazes, ou quando eu peço um engenheiro civil ou um engenheiro qualquer, engenheiro de alimentos, que seja do sexo masculino, eu estou dizendo que as mulheres não sabem gerenciar. Mas não é verdade isso. Na verdade, se a gente for olhar para esse quesito, talvez nós tenhamos habilidades até diferenciais, uma vez que a gente consegue gerenciar várias categorias
das nossas vidas. Várias rotinas simultaneamente. Exatamente. Habilidade da mulher propriamente dita. Então isso precisa ser repensado. Eu preciso, para gerenciar uma obra, eu preciso ter um homem, porque ele traz mais respeito? Não, eu posso dar essa oportunidade para uma mulher e desde que ela se coloque o respeito na obra. Eu conheço várias. É engraçado, eu coordenei o curso de civil, que não deixa de ser gerenciamento também. E tinha uma aluna que hoje ela está numa construtora. Ela é uma das donas, inclusive. E ela ia, muito engraçado, porque ela ia para a obra, só que ela fazia questão de ir completamente maquiada, de bota cor-de-rosa ou de bota colorida. Legal. Não estou dizendo cor-de-rosa, mas assim, colorida. E imediatamente, quando chegava na faculdade, ela trocava, e na época ela já estava finalizando, e ela dizia assim: eles precisam me respeitar pela profissional que eu sou, não do jeito que eu estou me vestindo. Exatamente. E eu faço questão, professora, de ir maquiada, porque eles têm que entender o seguinte: que eu posso ir para onde eu quiser maquiada, inclusive para o canteiro de obras. E acabou. Achei aquilo fantástico. E hoje ela está super bem no mercado. Que bom. Entendeu? E comanda muitas pessoas, em sua maioria homens. Que interessante. E aí, já dando continuidade ao nosso tema, o programa Mulher do CREA, quais são as principais linhas de pensamento que ele desenvolve e o porquê que ele nasceu? Pois é. O programa Mulher, ele na verdade nasceu no CONFER, em 2019, que é o nosso Conselho Federal. Foi instituído, levado para os CREAs em 2020, mas por conta da pandemia só surgiu de verdade em 2021. E ele é um programa que visa atender o que a ONU está pedindo nas ODSs dela, né? Uma das 17, uma é a equidade de gênero. Então, para atender isso, o CONFER lançou o programa Mulher, que é para o quê? A gente não pode aumentar, propor ou prever ou até exigir o aumento disso no mercado de trabalho. Porque dentro do próprio sistema, nós não tínhamos a participação feminina. Entendi. Então, é pelo exemplo que a gente vai tentando rever isso. Hoje nos regionais a gente tem 3, né? São 3 dos regionais, presidentas? 9. 9 já? 9 presidentes. Interessante. Hoje nós já temos, mas isso não era comum. Existia, assim, se tu for pegar o histórico das presidentes e dos presidentes do Brasil, a primeira mulher, ela é da década de 50, mais ou menos, mas assim, ela deu uma palestra dizendo o seguinte, que ela era rechaçada, ela era colocada de escanteio, ela era presidente. Ela foi eleita de forma democrática do mesmo jeito, mas quando ela chegava dentro do sistema... Não era recebida, não era aceita. Não era aceita daquele... E hoje não, ela fala que o programa Mulher ajudou isso. Então, o objetivo principal do programa Mulher é aumentar a participação feminina no sistema. Então, a gente quer trazer o público feminino para dentro do sistema, seja por meio do conselho mesmo, sendo conselheira, seja por meio dos GTs, sabe? Então, a gente quer dar oportunidade para o pensamento feminino abrilhantar o sistema. Então, no caso, acaba sendo também uma das estratégias estar inseridos também nas instituições de ensino, de modo que os alunos comecem a perceber essa importância. É isso? Também. Não deixa de ser estratégico a composição do comitê gestor. Hoje nós temos, o programa diz o seguinte, que cada ano o comitê inteiro ele precisa ser refeito. E aí ele não necessariamente precisa ser refeito composto só por mulheres. Ele pode ser composto por qualquer profissional. A gente traz mulheres que estejam em cargos de liderança, por exemplo, porque é um programa que a gente vê que precisa ser levado para as instituições onde a formação está sendo realizada naquele momento. Então, é que nem em casa, mulheres, quando têm filhos homens, elas precisam embutir neles o pensamento de que tudo bem, todo mundo é igual, vamos lá, vamos mostrar que todo mundo é igual de verdade. É claro que nós temos limitações que são fisiológicas, que são, né, que limitam a gente, mas não é para tudo isso.
Não é para tudo. Nós compensamos isso de outra forma. Então, essa convivência harmônica, ela deve existir. E para que eu respeite o meu parceiro, que o meu parceiro me respeite, meu parceiro de trabalho, eu preciso que ele entenda que eu sou tão boa quanto ele. Sim. A gente tem projetos aí para tocar dentro do programa Mulher, dentro das instituições de ensino, né, trazendo palestras, oficinas, e focada não só para as mulheres. Não. A gente tem que trabalhar com os alunos, com o público masculino, para que eles entendam, né? E esse não só então contexto. as mulheres, mas fazer a sensibilização Sim. aos profissionais que estão aí em processo de formação Exatamente. para compreender essa realidade. Sim. Senão a gente acaba que repetindo um ciclo lá do passado, né? Imagina o seguinte, hoje a população no Amazonas, por exemplo, ela é a população a maior em número, né? A feminina é maior que a masculina. Mas a representatividade do Estado, ela é muito pequena. Então, nós não temos representatividade feminina. Se você olha para a Assembleia, olha para a Câmara. É verdade. As nossas representatividades são... Agora, nós estamos começando a ascender. Então, assim, quando tem a Priscila aqui, que foi coordenadora, hoje é procuradora institucional, que é uma pessoa que... Quando a gente vê uma conselheira do CREA, como dentro de uma entidade que é predominantemente masculina, mas deu oportunidade para uma mulher, a gente começa a aparecer. E a gente não está aparecendo porque a gente quer aparecer para ajudar, para contribuir, na verdade, com tudo isso aí. Tudo que a gente faz, a gente tenta contribuir, trazer o melhor, né? E não quer limitar essa discussão só entre as mulheres. Não, né? A gente não. quer Não. Tornar um pra tema todo geral. mundo, exatamente. Mesmo porque a gente já Traga se os entende, benefícios. né? Exatamente. A gente já sabe que Já como tem sabe que ser. o que dói. A gente precisa mostrar para o outro onde é que dói. Exatamente. Entendeu? Então a gente Certo. E dentro desse processo, professora Priscila, nos conte um pouquinho de que forma a senhora que esteve à frente dos cursos de engenharia durante aí 7, 8 anos na FAMetro, de que forma que a instituição contribuiu com essa carreira que é tão significativa dentro dessa realidade hoje que a gente está vivendo. A gente tem dentro do contexto da engenharia essa questão dos cargos também, né? Você vê que os cargos de alto escalão, eles são ocupados predominantemente por homens. E falando da FAMetro especificamente, isso não acontece. É verdade. E é interessante É até muito trazer interessante. isso, né? Então, você vê que os cargos de alto escalão aqui dentro, eles são ocupados por mulheres, né? A gente tem uma verdade. reitora, Isso. e aí Legal. temos uma pró-reitora, coordenadora de ensino, a procuradora institucional, todas mulheres. Então, os altos cargos, eles são ocupados por mulher. Então, já cheguei com essa Verdade. estrutura organizacional já, né, favorável. Sim. Já bem favorável. Mas como eu relatei, quando eu assumi a engenharia civil, porque eu comecei com a engenharia civil e ambiental, que era um curso bem pequeno ainda, mas a civil com quase 1.000 alunos. E o curso era coordenado por um homem, né? E passou para minha gestão. E foi bem complicado. O início foi muito complicado até você mostrar que você tem capacidade, né, de desenvolver aquela função, é muito difícil. E a Alzira relatando da colega aí profissional que ia para obra, né, maquiada. Eu, no começo, eu evitava ir muito feminina na sala de aula. Então, assim, eu entrava num auditório, num evento, era um show de aluno assoviando, sabe, com gracinha. E isso, com o tempo, foi diminuindo até que acabou. Eu digo assim, que cerca de 1 ano e meio para eu conseguir colocar a coisa Para eles alinhada, compreenderem. exatamente. E ali era a coordenadora. A coordenadora, exatamente. Independente se era mulher, se era homem, é a figura da coordenação de curso, né? E aí o processo e a organização, e foram vendo que eu conseguia fazer, e além, inclusive, da antiga gestão. Então a coisa foi fluindo, ela foi fluindo, foi acontecendo, e hoje os cursos são cursos, né, bem estabelecidos na instituição. A gente começou com a engenharia civil em 2011, então ontem inclusive foi a colação da 14ª turma, a gente teve a criação do CREA aqui na instituição, e tivemos depois engenharia ambiental, aí veio a elétrica, né, que eram os principais, e por fim a gente começou com a produção, e agora modestamente com a mecânica, que a gente estava meio assim receoso, e o curso estourou. A gente está com o curso de mecânica já se consolidando também. Então, assim, a engenharia da computação, começamos esse ano com a engenharia de software,
Então, eu vi, é um curso novo até, né? Esse curso ele é um curso recente, ele é um curso 2023, que já começou Olha também. que legal. Já, E começou bem, né? Bem, começou muito bem também. Então, a gente tem aí no universo da engenharia hoje na FAMETRO mais de 1.500 alunos. Caramba. Ou seja, você tem uma mini faculdade, né? É. Só para as engenharias, juntando todas as engenharias que a gente tem. Que interessante. E eu gosto de falar também, quando a gente está principalmente trazendo essa pauta do crescimento e do desenvolvimento dos cursos, da visão que os nossos mantenedores tiveram em relação ao investimento nos municípios do interior. Porque hoje, quando a gente fala dos cursos da FAMETRO, a gente já não fala só da capital do estado, né? Então, a gente, por exemplo, tem lá nos interiores, tem em outros estados, como nós podemos visualizar também esse crescimento e esse desenvolvimento. Então, a engenharia tem feito parte, não só a engenharia. E aí eu trago essa fala porque a gente consegue perceber que esse desenvolvimento e crescimento institucional se deu em função dessa dedicação, né? Principalmente nessas grandes áreas, como a engenharia, como o direito, que também saiu da sua sede e começou a buscar outros universos. E aí a gente vê esse resultado dentro do trabalho que a FAMETRO vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, professora? E não é por isso que a gente agora, recentemente, verdade. Quando eu abri, como procuradora institucional, quem recebe a notícia sou eu. Então, quando eu abri o sistema EMEC, que é por onde a gente recebe as informações do MEC, estava lá o nosso IGC 2021. Né, Olha só que legal. Agora, esse ano, 6º ano consecutivo, né, como a melhor do estado do Amazonas. E aí, para você que nos acompanha, não é um resultado ou um indicador que nós estamos falando aqui. São os indicadores da educação superior que demonstraram esse trabalho e esse resultado. O índice geral, exatamente. Então, ele junta ali a qualificação docente, ele junta o ENAD, Isso. Ele junta o conceito parcial de cursos, o que compõe o IGC, né, são uma série de números que compõem o IGC e que colocou a gente, inclusive, à frente das instituições públicas. Certo. E ainda nesse contexto da representatividade da mulher, hoje o corpo docente da FAMETRO, ele tem essa representatividade nos cursos de engenharia? A gente tem hoje, dentro da FAMETRO, assim, como um geral, nós temos quase 400 docentes, né? E a gente diz aí que está meio que equilibrado, né? Em diferentes cursos. Dentro da engenharia, ainda digo que é muito pequeno. O público, os docentes engenheiros ainda são, na maioria, homens. É mesmo? Na maioria, homens ainda. A gente ainda tem, para o ciclo básico, você até tem um pouco mais feminino, mas para o ciclo específico, ainda muitos homens. Tá certo. E aqui a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez vocês duas por terem aceito o nosso convite. É sempre um prazer a gente poder conversar e discutir sobre diversas temáticas aqui no nosso Pod FAMETRO, que é um programa idealizado aí pela instituição, de modo que a gente pudesse disseminar informação, conhecimento das diversas áreas do conhecimento e também as suas atualidades. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Vitor. Um beijo para todo mundo da FAMETRO, né? Isso aí. Agradeço a equipe aqui também, a equipe que está acompanhando a gente. Muito profissionais. Parabéns. Eu também agradeço. Nossa, passou tão rápido, né? Passa rápido. Gostoso é rápido. Quando a gente começa a gostar, já acabou. Mas eu agradeço demais estar aqui falando da engenharia, falando para futuros profissionais, dizendo que deixo para vocês o seguinte: para os engenheiros, vocês escolheram a melhor profissão, para os demais ainda está em tempo de mudar. Então, sejam bem-vindos à engenharia. Muito obrigada, Vitor. Obrigada a todos que estão aqui ajudando a gente. Tá certo. E iniciando a 3ª temporada, eu não poderia de falar mais uma vez e repetir, esse Pod FAMETRO é um oferecimento do Centro Universitário FAMETRO, que é a instituição que mais cresce no estado do Amazonas. Fique ligado nos nossos próximos episódios.